começar a gravar. Beleza. Então, já estamos gravando à medida que os colegas forem chegando, tá bom? Então, assim, coloquei essa música do Monte Castelo agora, né, que faz uma mistura, faz uma mescla aí de dois discursos imortalizados na história, né, na história da humanidade e na literatura. Então, ele mistura, em Monte Castelo, ele mistura o discurso bíblico, né, de Coríntios 13, com Camões, que é um personagem, né, que vocês viram e estudaram durante essa semana nos tópicos apontados lá no PAPR para essa semana, tá certo? Então, assim, com relação, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esses tópicos, né, eu montei uma apresentação para a gente esclarecer alguns pontos, trazer outras coisas além do que das coisas que estão no livro didático, né, que eu sugeri que vocês fizessem aquele mapa mental. Então, a atividade foi o mapa mental. O mapa mental, ele é um recurso, é uma ferramenta de estudo. Então, através do mapa mental, a gente aprende, né, na confecção de um mapa mental, a gente aprende a estabelecer relações. Então, como eu disse na aula passada, né, que a minha intenção é trabalhar com vocês essas concepções e esses conceitos também na escrita de vocês, ser capaz de estabelecer relações é uma competência que é avaliada, por exemplo, na redação do Enem, mas ela perpassa todos os gêneros textuais, né? Saber estabelecer relações tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. Isso é muito importante. Então, e a literatura, ela é um repertório riquíssimo para que a gente possa fazer, né, estabelecer essas relações com a nossa realidade. Então, isso é muito interessante. Então, a gente percebe, por exemplo, nessa música do Legião Urbana, não é? A relação que o Renato Russo estabeleceu ao criar, né, essa composição, a relação que ele estabelece com outros discursos, né, com outros momentos históricos. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante da gente aprender a fazer também, aprender a estabelecer essas relações, tá? Com relação ao mapa mental, só esclarecer que vocês, né, conforme eu coloquei lá na atividade, vocês poderiam fazer da forma como quisessem. Eu sugeri lá um aplicativo, mas não é obrigatório fazer uso daquele aplicativo. Pode ser manuscrito. Tem os colegas me mandando manuscritos muito, muito bem feitos, muito organizados, com as ideias bem organizadas, tá? Com relação às atividades da semana passada, eu coloquei no SIGA o gabarito daquelas atividades, tá? Há um recurso lá no próprio SIGA para que eu possa fazer essa correção lá mesmo no link da atividade. Mas eu estou... essa semana eu preferi não fazer isso, porque também, né, primeira semana foi muito confuso, com muitas informações. Então, assim, eu estou baixando cada atividade, conferindo, ver se o aluno fez direitinho, estou registrando aqui na minha planilha, no meu caderninho, tá? E aí, assim, se eu verificar algum problema no arquivo durante a semana, eu comunico para vocês, tá certo? Mas eu estou olhando direitinho, mas o gabarito, para quem quiser conferir alguma coisa que ficou na dúvida, os gabaritos estão lá na semana 2, tá? Lá na página do SIGA. Ok? Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre a questão da atividade? Se não, eu vou passar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está chegando direitinho? Beleza. Ótimo. Então,
ninguém tem nada a pontuar com relação às atividades, eu quero falar mais uma coisa com relação à atividade avaliativa. Lá no nosso PAPR, né, eu já coloquei a previsão das 2 datas para as 2 atividades avaliativas. Uma delas eu vou abrir na semana que vem. Eu vou abrir no dia 9, tá? Que é numa sexta-feira. Por que eu quis fazer isso? Para que vocês tenham tempo, né? Um tempo hábil aí para pensar, e até para a leitura do livro que eu tinha pedido, né? Que é a leitura do Dom Quixote, que eu disponibilizei o PDF lá também na semana 2, no SIGA, tá? Para quem ainda não tinha feito a leitura. Então, também o tópico é resenha. Então, no momento síncrono, eu vou apresentar, eu vou discutir com vocês, tá? Alguns pontos que compõem esse gênero textual da resenha, mais especificamente a questão da argumentação, tá? Mas, e essa que vocês vão produzir, né? A proposta da resenha, ela vai aparecer para vocês no dia 9, vocês vão ter do dia 9 ao dia 14 para me devolver, tá? E eu vou fazer a correção individual e vou dar o retorno individual, tá bom? Com relação a isso, ok, tá? Bom, então, se ninguém tem nenhuma colocação a fazer, vou dar uma olhada no chat aqui. Se ninguém tem nenhuma colocação a fazer, eu vou passar para a nossa aula de hoje, para a nossa conversa de hoje, que é sobre, né, as relações que nós podemos estabelecer entre aqueles 3 períodos, né, tanto culturais quanto literários da nossa história, né? Então, eu vou passar para a nossa apresentação, tá ok? Então, vou lá. Vocês sabem que essas aulas, né, depois elas são compartilhadas. Eu coloquei a da semana passada, o link dela no YouTube já está lá também na semana 2, tá? Para quem quiser revisar alguma coisa que eu falei, que eu apresentei, ou que nós vamos conversar aqui agora, pode olhar lá no SIGA, tá? Na semana 2 tem o link. Eu vou fazer a apresentação, vou falando, à medida que, né, se alguém quiser fazer algum apontamento, pode abrir o microfone, porque eu vou para a tela com o slide aberto, então pode abrir o microfone e me interromper, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a nossa conversa hoje, né, sobre o trovadorismo, o humanismo, o renascimento e o classicismo. Nós temos aqui, basicamente, 2 movimentos literários, que foi o, né, no período medieval, e o classicismo, que se originou a partir do desenvolvimento de novas ideias, de novas perspectivas do humanismo e, consequentemente, também do renascimento, tá? Então, nós temos aqui, são 4 manifestações culturais, né? Mas de estilo literário mesmo, nós temos o trovadorismo e o classicismo. O humanismo, né? Nós tivemos manifestações literárias, sim, no humanismo, tá? Mas são essas ideias e essas correntes que vão surgindo nesse período que vão influenciar um movimento que vai se fundar a partir do classicismo, tá? Então, e também, quando nós formos estudando os movimentos literários, vocês vão perceber, e eu falei isso no início do ano para vocês, né, que os movimentos da literatura, ao longo dos séculos, eles sempre vão fazendo uma retomada, ora aos valores medievais, né, trazidos pelo trovadorismo, ora aos valores clássicos reinventados pelo classicismo, tá? Nós vamos perceber, vocês vão perceber ao longo dos estudos da literatura, essa retomada que sempre vai acontecer de um dos dois, ora do trovadorismo, ora do classicismo.
Então, para a gente fazer só uma retomada, né, do que foi o trovadorismo para a literatura, né, nós temos um período medieval que ele compreende dos séculos XII até mais ou menos até o século XV, tá? O iniciozinho do XVI. Só que esse período medieval dividido em duas épocas. Uma primeira, né, de forte influência teocêntrica, do pensamento teocêntrico, né, em que os valores e os dogmas religiosos, eles influenciavam, né, nas decisões que eram tomadas, na forma de composição, de organização política, econômica e social da época, daquele período, né? E nós temos uma segunda época, ainda nessa era medieval, que vai sofrer influências de um pensamento, né, de uma renovação de ideias através do humanismo, né, a partir do século XV, com toda aquela nova estruturação da sociedade, que a sociedade europeia, né, foi sofrendo ao longo da sua própria necessidade, né, de transformação com relação à política, à economia e à sociedade de um modo geral, com o surgimento de uma nova classe social, que foi a burguesia. Então, a expansão comercial, né, que ocorreu nesse período de transição, a partir do século XV, com o mercantilismo, né, com as primeiras navegações, com a expansão de território de alguns países da Europa, então nós tivemos essa influência de um pensamento humanista, né, que vai influenciar toda essa cultura e a literatura de um modo geral a partir daí, tá? Então, relembrando o trovadorismo que vai nesse período, tem várias formas de composição. A poesia, né, através da lírica, as cantigas de amigo, as cantigas de amor, a sátira, né, que através das cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. São formas de composição através da poesia que a gente pode perceber, né, influência até hoje, e essas influências elas vão atravessando toda a produção cultural. Então, a gente, como eu coloquei para vocês a música do Renato Russo no início, né, Monte Castelo, justamente para mostrar que uma determinada manifestação cultural, um determinado discurso, uma determinada literatura, ela vai influenciar outras formas de arte, né? Ela vai influenciar a pintura, ela vai influenciar a escultura, ela vai influenciar o teatro e a prosa. No caso, o trovadorismo, né, que teve início lá no século XII, com a formação, né, do Estado português, com essa formação do Estado português a partir do século XII, com a necessidade de registros, né, são as primeiras manifestações literárias registradas na literatura portuguesa. E isso vai influenciar, ao longo dos séculos, né, novas formas de composição. Então, as prosas, através das novelas de cavalaria, que tinham o objetivo de valorizar, né, os grandes medievais, os grandes cruzados, aqueles que partiam para as cruzadas, no sentido, sempre com uma motivação religiosa, né, de Jerusalém, da invasão dos muçulmanos, e também de expansão dos ideais cristãos, né, da fé cristã, de conversão dos bárbaros. Então, as novelas de cavalaria, elas vão trazer essa perspectiva. As agiografias, que são os discursos, né, as referências à vida dos santos, então, também sempre religioso, né? Os cronicões, que foram documentos que registravam uma cronologia, né? Fatos históricos de uma forma bem superficial e, às vezes, até um pouco parcial também, né? Na perspectiva, como a gente sabe que a primeira época medieval, ela é toda, né? Ela sofre essa influência do clero,
do clero e da nobreza, né? Então, esses cronicões, eles são registros históricos muito parciais, sob uma perspectiva da própria igreja e da própria nobreza, né? Tanto é que a gente tem ali também os monges copistas, né? A figura dos monges copistas que faziam que tinham essa função, né? De traduzir textos, né? Do latim para o português, mas muitas das vezes com uma certa parcialidade, né? E os nobiliários, que foram textos que registravam a genealogia de determinadas famílias, né? E a gente tem que ressaltar que é uma genealogia de famílias, né, mais abastadas, ressaltando a grande diferença, né, das classes sociais imposta pela Idade Média. Tá certo? E o teatro, que também é uma manifestação artística, né, cultivada na corte, que vai trazer a representação dos mistérios, da vida dos santos, né, dos milagres, e a representação dos dogmas cristãos, tá? Da Igreja Católica, no caso, tá? Para ser mais específico. Então, nós temos um período, né, de bastante produção, né, mas sempre sob a perspectiva do teocentrismo. Quando a gente tem, a partir do século XV, essa mudança, né, essa perspectiva, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não, viu, gente? Né? A gente tem que ter essa ideia de que toda a modificação né, social, política e econômica que foi se configurando a partir do século XV, ela tem toda uma trajetória anterior, né? As próprias cruzadas trouxeram isso, né? Com relação ao contato que esses cruzados tiveram lá no Oriente, né? Eles trouxeram outra perspectiva, outras formas de comércio, outras formas de organização, né, das cidades, e isso a gente vai perceber a partir do século XV, tá? Início do século XVI. Então, a gente tem uma poesia palaciana que vai demonstrar uma influência de pensadores humanistas, né, na Itália, o amor, né, a mulher amada, de uma forma idealizada, né, o objeto do amor, né, na verdade, é sempre colocado de uma forma idealizada, bem aos moldes platônicos, né, em que a questão do mundo, né, Platão dizia que existiam dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. No mundo inteligível, as ideias, as coisas, elas são perfeitas, né, elas buscam a perfeição. No mundo sensível, que é, digamos, né, fazendo uma comparação ao mundo real, essa perspectiva de perfeição, ela não existe, né? É apenas uma representação. O mundo sensível é apenas uma representação desse mundo inteligível. Então, a representação nunca é perfeita. Então, os poetas humanistas, eles buscam essa ideia de perfeição no pensamento platônico, né? É o mundo ideal, é o mundo perfeito. E, no caso, o amor também como esse sentimento universal e que busca, né? Ele busca a perfeição desse sentimento, né? Então, por isso que, às vezes, é um amor que não é concretizado, né? Muitas vezes é um amor que fica no plano inteligível, tá? Nós temos também na prosa as crônicas em Portugal, né? As crônicas de Fernão Lopes. Por que Fernão Lopes? Porque a partir esses registros históricos, eles ganham mais imparcialidade. Então, ele começa a registrar os fatos históricos, né, nessas crônicas, nessas narrativas, demonstrando os valores das diversas classes sociais no processo de formação do Estado português.
Então, é essa a importância que o Fernão Lopes tem nessas composições a partir dessa segunda época do período medieval, tá? E, por fim, a gente tem o Teatro de Gil Vicente, que é um teatro de moralidades, mas que vai criticar, vai trazer uma crítica, não às instituições, não traz uma crítica à igreja, nem ao clero ou à nobreza, mas ele vai trazer uma crítica sobre o próprio ser humano, tá? Então, é essa a perspectiva que a gente tem desse início de período, tá? Alguma pergunta até aqui? Vocês estão aí direitinho? Tá dando para entender? Então, vou continuar, beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Então, conforme eu disse para vocês, a partir do século XV, há toda uma mudança de mentalidade, não é? E essa visão de uma nova composição, de uma nova ordem social, através dos estudos de alguns intelectuais, principalmente na Itália, que eles estavam empenhados numa reforma educacional baseada no Studia Humanitatis, que era uma expressão em latim que significa estudos humanos, ou estudo das humanidades, ou seja, o estudo do homem e da forma como o homem age sobre a natureza, sobre a sua realidade, tá? Então, o pensamento teocêntrico, ele começa a perder espaço para um pensamento antropocêntrico, em que o homem, né, as capacidades físicas e intelectuais do homem, elas passam a ser valorizadas. É nesse período que surge, né, um movimento, nós estamos falando, né, de antropocentrismo versus teocentrismo, e aí a gente não deixa de ressaltar um movimento que surge, histórico, que surge para fazer uma contraposição à imposição de dogmas da Igreja Católica, que foi a Reforma Protestante. Então, é desse período também a Reforma Protestante que vem contestar a forma como a Igreja Católica conduzia o pensamento e orientava a organização do Estado, não é? A organização do governo nas sociedades, tá? Então, nós temos como representantes desse humanismo Dante, Petrarca e Boccaccio. Dante, no século XIII, mais ou menos, e Petrarca, a partir do século... Petrarca e Boccaccio, a partir do século XIV. Eles criaram uma forma diferente de poesia, eles escrevem, né, grandes poemas épicos, mas eles vão introduzir uma medida nova, são os versos novos, os versos decassílabos, de 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque o trovadorismo, ele predominavam, né, as medidas velhas, que eram as redondilhas, redondilha de 5, menor de 5 sílabas, e maior de 7 sílabas. Nas aulas anteriores, né, que nós tivemos, eu até mostrei para vocês a questão de como as redondilhas criavam para as cantigas uma determinada musicalidade, uma determinada cadência, né, um compasso ali à medida que elas eram declamadas. Então, a presença da musicalidade. Essa medida nova vem aos moldes clássicos, né, o verso decassílabo, bem sob o pensamento dos escritores clássicos de que a poesia, ela basta a si mesma, né? Ela se basta. Então, a expressão do sentimento e da emoção através da poesia precisa, não é necessária essa redondilha, né, para criar musicalidade. A musicalidade, ela está na poesia, independentemente da medida que se tenha dos versos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, né, continua a haver, como nas cantigas de amigo, a figura feminina como distante e inacessível. Mas ela é mais humanizada do que nas cantigas trovadorescas. Humanizada em que sentido? Né? Na relação que o poeta faz com essa figura feminina, inacessível, distante, idealizada, perfeita, né?
ele evidencia muitas vezes a sensualidade dessa figura. Então, é uma diferença, né, que a gente tem em relação às cantigas do trovadorismo, tá certo? Para os humanistas, a cultura pagã, que é anterior ao cristianismo, era mais rica e expressiva, valorizava o indivíduo, seus feitos heróicos. Então, muitas referências que a gente tem, né, aos grandes escritores clássicos, né, Virgílio, Homero, então toda essa referência aos grandes clássicos da literatura mundial, tá, e da literatura antiga. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, fazendo referência lá à poesia palaciana, que pertence, né, em Portugal especificamente, né, ela pertence a esse período de transição e sofre influência do pensamento humanista. A gente tem dois textos aqui. No primeiro texto, quando o poeta ele diz: meu amor, tanto vos quero que deseja coração mil coisas contra a razão. Porque senão vos quisesse, como poderia ter desejo, eu me visse do que nunca pode ser. Então, mas com tanto desespero, tenho em mim tanta afeição que deseja o coração. Aqui há ainda, né, na poesia palaciana, essa expressão do desejo. O desejo, né, por isso que eu disse anteriormente, em muitos momentos, essa idealização, ela é um pouco mais carnal, em alguns momentos, por conta da referência ao desejo que ele faz aqui no texto. Em contrapartida, nós temos o outro texto que vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o desejo pede que esse amor se torne puro, né? Que esse amor seja idealizado. Então, o desejo, ele conduz à realização do amor. Portanto, se ele é realizado no mundo sensível, ele perde a essência, né? Então, o que ele coloca lá no final: meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa. Então, ele não tem, né, nenhuma outra intenção a não ser, né, cultivar esse amor ideal. Tá? Então, é uma representação, é um exemplo dessa poesia palaciana desse período. Também nesse período, né, como eu disse para vocês, há uma classe social em franca ascensão, que é a burguesia. Então, muitas vezes, esses valores burgueses, ora, eles vão aparecer como, né, sendo cultuados, ora, eles vão ser registrados sob uma forma de crítica, né, ao comportamento do ser humano mesmo em meio àquela sociedade que a se configurar a partir do século XV, início do século XVI. Então, a gente tem aqui uma tela que ficou errada aqui, tá, gente? É 1434. Apareceu um zero ali a mais. Mas, enfim, é uma tela, né, do século XV que mostra o casamento. O casamento como uma instituição, né, dessa sociedade burguesa. E aí a gente tem ali as mãos tocadas, toda uma simbologia que esse quadro reproduz desses valores burgueses. Então, a fidelidade, através das mãos, né, tocadas ali pelo casal, né, a barriguinha da mulher aí meio sobressalente, né, demonstrando a fertilidade, a cor vermelha também, demonstrando a fertilidade. O cachorrinho aí, ele não está aí à toa, é uma simbologia da fidelidade também, né? O cão como sinônimo de fidelidade. E as sandálias que estão aí no cantinho esquerdo da tela, era um costume da época, né, de demonstrar que aquele ritual, que esse casamento era um casamento cristão. Então, era a simbologia que marca esse período também, tá? Vários símbolos que são registrados através dessa pintura e que demonstram a cultura burguesa, tá? Que ora ela vai ser criticada, ora ela vai ser valorizada. Trouxe aqui, né? Eu falei lá atrás sobre os pensadores humanistas, né? Dante, Petrarca e Boccaccio, porque Dante traz, através, né, da sua
da sua poesia, da sua poesia épica aqui, né, o retrato dessa sociedade. Então, ele traz na comédia, a princípio, a obra, ela tinha esse nome, Comédia, no século XIII. No século XIV, o Boccaccio, ele atribui a essa obra de Dante, né, o adjetivo divina, então torna-se Divina Comédia. Essa Divina Comédia, ela o Dante é um dos personagens, e ele se encontra com Virgílio. Então, essa tela de Delacroix, denominada Barca de Dante, mostra justamente, né, Virgílio guiando Dante no inferno, e a gente tem o barqueiro, né, o barqueiro que conduz essa barca, e essas pessoas que estão aí em volta da barca, tentando entrar, desesperadas, né, são os iracundos. São aquelas pessoas que não conseguiram, que foram condenadas a ficar no inferno. Então, a gente tem a referência ao clássico, com a presença de Virgílio, né, que é o criador da grande obra clássica Eneida, né, e ele vai fazer uma crítica aos filósofos, religiosos e políticos daquela época. Então, ele passa pelo inferno, passa pelo purgatório, até chegar ao céu. Não vou dar spoiler, porque eu sei que tem gente que, né, está lendo ou vai ler também a Divina Comédia. Então, assim, mas é uma parte que mostra esse encontro do Dante com Virgílio, né, no inferno. Então, tu és Virgílio, aquela fonte que expande de eloquência um largo rio? Perguntei-lhe, baixando humilde a fronte. Olha só. Então, ele, poeta, Dante, personagem, né, ele faz essa narrativa em primeira pessoa, muitas vezes, e é uma forma de composição muito diferente do que vinha sendo feito anteriormente, porque muitas vezes ele interage com o interlocutor, ele conversa com o interlocutor. Então, uma forma de composição, né, inovadora para aquela época. Então, ele diz, ele abaixa humilde a fronte, ou seja, ele deve essa reverência a Virgílio, poeta maior, né? Poetas, honra e desafio, valham-me o longo esforço e o fundo amor, que ao teu poema botei anos a fio. Na verdade, és meu mestre e meu autor. Ao teu exemplo devo, deslumbrado, o belo estilo que é meu só valor. Essa questão do céu e do inferno, gente, ela vai ultrapassar os séculos, né? E nas grandes obras da nossa literatura universal e também da literatura brasileira, às vezes maniqueísta, não é? De relacionar bem versus mal, mas às vezes demonstrando como o bem e o mal, né, são sentimentos, são manifestações do próprio ser humano. Então, isso é muito comum, vocês vão observar isso muitas vezes na nossa literatura. Tá? Na aula passada, eu coloquei um trechinho de Grande Sertão Veredas, que é da nossa literatura, é do modernismo, né? Mas o Riobaldo, ele faz né, ele demonstra, muito inspirado pelo Goethe, né? Essa questão do bem e do mal. Então, isso, vocês vão perceber isso ao longo da literatura. Tá? Então, por que eu coloquei esse trechinho aqui de Divina Comédia? Porque há uma influência muito forte no teatro vicentino. Né? Gil Vicente foi um dramaturgo português que, primeiro, ele inovou, né, o teatro, que antes eram só representações religiosas, né, de festas religiosas que eram feitas na corte. Ele traz, né, outras peças cujo objetivo é essa missão moralizante, de fazer com que, através do riso, através da crítica, da sátira, do deboche do teatro vicentino, o ser humano sobre o seu comportamento no mundo,
né? Então, ele demonstra como o ser humano, independente da classe social, raça, sexo ou opção religiosa, ele é egoísta, falso, mentiroso, orgulhoso e frágil perante os apelos da carne e do dinheiro. Mesmo assim, com toda essa perspectiva crítica diante do ser humano, ele é crítico dessa nova ordem social, dos valores burgueses que começam a surgir a partir do século XV, ele mantém um pezinho lá na questão religiosa, um pezinho no teocentrismo. Quando a gente tem aqui um exemplo do Alto da Barca do Inferno, o que é o alto? O alto é um gênero natural que ele tem sempre esse cunho moralizante. Vocês vão se lembrar do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que tem muito de Gil Vicente na composição dele, não é? O Alto da Barca do Inferno, ele traz a barca, né, do Inferno de Dante para cá, e o diabo, né, esse personagem, ele vai tá chamando, nessa primeira parte, ele está chamando o pessoal, a barca, olá, que temos gentil maré, ora vem o carro a ré. E aí o companheiro do diabo, né, o serviçal, ele vai dizer, né, que tem muita gente ainda que vai vir, então tem muita gente, vamos colocar o barco aqui, que tem muita gente que vai chegar. Esse barco vai cheio, né? E aí lá, num determinado trecho, não é sequência, tá, gente? Isso aqui lá no final da Barca do Inferno, para vocês perceberem essa mudança, né, de travessia, essa referência que o Gil Vicente faz, mantém, né, ao teocentrismo, quando ele coloca várias pessoas vão passando ao longo à medida que a barca vai passando, ela vai recolhendo os personagens que pertencem a várias classes sociais, né, que cometeram vários delitos, vários pecados ao longo da sua vida, e eles vão embarcando na barca do diabo. A barca do anjo vem, né, nega para muita gente, e os únicos que entram na barca do anjo são os cavaleiros de Deus, né? Ou seja, os cavaleiros das cruzadas que morreram pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Esses são livres de todo mal, porque eles são mártires da igreja, morreram, né, defendendo o nome de Deus. Então, são os únicos que entram na barca do anjo, tá? Então, tem esse efeito moralizante, e ao mesmo tempo ainda bastante influenciado pelo pensamento teocêntrico, certo? Bom, eu coloquei esse trecho porque é um outro alto do Gil Vicente, de que eu gosto muito, porque ele, de uma forma bem humorada, ele faz uma reflexão filosófica, inclusive, né, a respeito do ser humano. E aí tem dois personagens, que é Todo Mundo e Ninguém. Todo Mundo é um homem rico que está à procura de alguma coisa que ele não sabe o que é, e Ninguém, que é uma pessoa pobre. Tá? Mas, independentemente de classe social, os dois não apresentam virtudes, né? A relação do mal aí que transita no alto da Lusitânia. Então, você tem ninguém e o todo mundo no diálogo. Que andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar. Deve achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Quer dizer, procurar. Como has nome, cavaleiro? Eu hei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu hei nome ninguém, e busco a consciência. Beelzebub diz então, esta é boa experiência, Renato escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Então, ele vai demonstrar, né, justamente aquela característica dos altos vicentinos, né, não criticando nenhuma instituição, mas criticando o próprio ser humano e a falta, né, de virtude, a falta de conservação de alguns valores que o ser humano tá? Então, é interessante a linguagem que ele coloca nesse sentido, tá certo? Bom, então, a partir de toda a influência do pensamento
humanista, né, principalmente que aconteceu na Itália, com esse desejo, né, de trazer novas perspectivas para aquele mundo que estava se formando, né, com uma nova configuração política, cidades, né, o Estado centralizando a forma de organização social, né? Então, o Estado era responsável por proteger e organizar para que a sociedade funcionasse de maneira organizada, não é? Então, o Renascimento é um movimento cultural. Ele não representa uma ruptura, mas a culminância de um conjunto de renascimentos. Então, em muitos livros de literatura, em muitos livros de história, vocês vão ouvir ou ver dizer a respeito dos renascimentos. Renascimentos na religião, renascimentos na política, renascimentos na cultura, nas manifestações, né, sociais e culturais. Então, essa transição do mundo feudal para o mundo capitalista e burguês a partir do século XV, e mais especificamente no século XVI. Então, a gente tem aqui uma tela de Rafael, de 1509, 1510, que é a Escola de Atenas, essa representação sempre do Renascimento e do classicismo, a essa retomada dos valores clássicos, a busca do belo, a busca da perfeição, a partir, né, de todo aquele pensamento que começou a surgir com o humanismo, tá? Então, a gente tem Platão e Aristóteles ao centro dessa tela, né, registrando aí essa influência da cultura clássica. Então, a gente tem, né, características principais desse período. É o racionalismo, o pensamento racional, muito influenciado pelos filósofos, né? Então, a gente tem aqui, com relação, o amor sempre é um tema que vai perpassar todas essas questões, essas manifestações, e a gente tem aqui uma referência: não há coisa a qual natural seja que não queira perpétuo seu estado, não quer, logo, o desejo desejado, porque não falte nunca onde sobeja. De novo, aquela questão do desejo, né? Esse logo, essa conjunção conclusiva aqui, né? Esse logo é o pensamento racional. Ele tem um raciocínio, né? Ele estabelece uma relação de causa e consequência com relação ao pensamento ideal, não é? A questão do universo, do mundo inteligível e o mundo sensível, tá? Então, é o mundo ideal que ele registra aqui. Além disso, né, essa forma de ver os sentimentos, de expressar os sentimentos, bastante idealizada, nós temos, né, um universalismo, um amor universal, que é a referência que o Renato Russo faz na música também, né? Fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, nós temos aqui essa referência a esse amor universal, a essa definição paradoxal do amor, né, que ultrapassa todos, tá? Uma outra marca muito importante do classicismo é o nacionalismo, principalmente em Portugal, com Camões. Essas formas de inspiração clássica que eu já disse, né, essa retomada dos valores clássicos. Principalmente com Camões, em Portugal, que vai inaugurar, né, que vai dar esse grande salto na literatura portuguesa, e ele traz, né, na composição dos Lusíadas e na composição da sua lírica, um português, né, que a língua portuguesa é mais próxima do português moderno. Então, o arcaico que ele sofre uma transformação, ele vai sofrendo modificações a partir dos registros dos Lusíadas, né? Nós temos aí o registro da língua portuguesa mais próxima do português moderno, tá? Então, uma forma de composição é uma poesia épica, né? Organizada em 10 cantos, 1.102 estrofes, e aí ela vai fazer essa mescla do paganismo,
que é a cultura pagã, com o cristianismo, que pertencia à própria criação, à própria maneira como ele foi, né, foi criado, e a ideologia pessoal do autor. Então, em outras obras do Renascimento, a gente vai perceber esse afastamento do cristianismo. Mas, no classicismo português com Camões, a gente tem essa aproximação por conta da própria personalidade, né, do autor, tá? E uma poesia lírica também, ele vai trazer esse neoplatonismo, né, esse amor ideal, o sofrimento amoroso. Então, bem sobre a influência de Petrarca, né, esse sofrimento amoroso, a natureza como cenário, a natureza como a confidente daquele que sofre por amor, e a reflexão filosófica sobre a efemeridade das coisas, sobre como que tudo que acontece no mundo é passageiro, né? A instabilidade dos sentimentos e das coisas, muito comum na obra do Camões. Só um trechinho para finalizar, um trechinho dos Lusíadas, para mostrar para vocês como que ele trabalha, né, a questão da linguagem. É muito interessante como que, a partir de Camões, o trabalho com a linguagem na poesia sofre uma modificação muito intensa. Então, e para cantar os grandes feitos dos portugueses, né, as grandes conquistas de novas terras, principalmente no Oriente, tá? Quando ele diz, no início, no canto 1, na proposição, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca diantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em terras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Onde é esse novo reino? Lá no Oriente. Tá? Um novo reino português, ou seja, a conquista de novas terras. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. O trabalho das cruzadas, não é? As terras viciosas são aquelas terras que não cultivavam a religião cristã, tá? De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, ele está, né, pedindo ajuda à inspiração, não é? Para que ele tenha engenho e arte para cantar esse grande feito desse povo português, através das grandes navegações. Então, olha o que ele diz. Cessem do sábio grego troiano as navegações grandes que fizeram. Então, a gente tem aqui, né, cessem do sábio grego e do troiano. Quando a gente tem o grego, ele está fazendo uma referência a Homero, né, na obra, na Odisseia, Ulisses, que é o grande sábio, e o troiano, quando ele está fazendo referência a Virgílio, a Enéas, que é o personagem da obra Eneida. As navegações grandes que fizeram. Todas essas narrativas envolvem a Guerra de Troia, né? Cálice de Alexandre e de Trajano são dois grandes conquistadores, né? Alexandre o Grande, grego, e Trajano, imperador romano. Então, são grandes conquistadores na antiguidade. A fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, ou seja, que a poesia antiga canta, que é outro valor mais alto se levanta. Ou seja, o realismo dele é tanto, né, ele registra isso nos Lusíadas, que ele está, tipo assim, cala a boca aí, né, o Homero, cala a boca aí o Virgílio, Alexandre o Grande não foi ninguém, Trajano não foi ninguém, porque o ilustre lusitano, né, o povo lusitano, é que tem um valor mais alto ainda e que travou grandes batalhas em busca de novas terras, em busca de levar, né, para essas terras viciosas o ideal cristão.
Então, o Camões ele é muito contraditório nesse período, porque a gente tem toda uma influência humanista, né, toda uma influência renascentista, um pensamento desses renascimentos todos, e ele faz essa fusão, né, desses pensamentos nesse período. Tá? Então, assim, eu queria mostrar, e no final dos Lusíadas, justamente, né, ele já cansado, no epílogo, ele já cansado, ele dá um conselho para o rei de Portugal, né, ele aconselha o rei português a continuar valorizando a doutrina cristã, né, então ele, ao mesmo tempo que ele mistura ali elementos pagãos, durante a obra toda vão aparecendo figuras, né, mitológicas, que ora vão ajudar os portugueses, ora vão atrapalhar. Deus aparece, né, a referência a Deus, a referência a santos, então ele faz essa mistura, tá? Isso é muito importante a gente saber, porque vai influenciar o movimento literário seguinte, tá certo? Bom, eu vou interromper por aqui, porque eu sei que nós estamos na hora do almoço, né? Mas gostaria de saber se, né, a partir dessa aula, deu para entender um pouco mais desses movimentos, se vocês querem colocar alguma coisa, se está tudo certinho. Queria ouvir a voz de alguém, gente. Alguém se manifesta? Deu para entender direitinho? Está tudo certinho? Se tiver, diga, Joyce, abriu o microfone, pode falar. Para mim tá tranquilo, Elaine. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom dia, Elaine. Se alguém tiver mais algum... Bom dia, Lívia. Tudo bem, minha filha? Tudo bem, você? Joinha, né? Joia. Aqui, deu para entender tudo. Graças a Deus. Deu? Beleza, bacaninha. Se tiver alguma dúvida com relação às atividades, é só me mandar mensagem, tá bom? Bom almoço para vocês, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Boa semana para vocês também. Tudo de bom.